Galera, sejam bem-vindos ao Fala Galera 7 e 7. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a alavancar suas carreiras em testes de software e conseguirem aumentos maiores do que 30% em seus salários. Estou aqui junto com vocês todos os dias de segunda até sexta-feira, nesse horário aqui, nesse nosso programa matinal. E eu venho aqui para ajudar vocês a conseguirem esclarecer algumas das suas dúvidas e trazer para vocês algumas reflexões que vão ser importantes para o desenvolver da sua carreira dentro da área de testes especificamente. Dentro desse nosso Fala Galera de hoje, eu queria que, como sempre, que vocês já começassem a mandar suas perguntas. Então, para vocês que já estão chegando aqui, ali embaixo tem um botãozinho, balãozinho, né, de perguntas. Você pode clicar ali e enviar sua pergunta para que eu possa respondê-la para você, ok? Bom dia a todos vocês que estão chegando por aqui. Ontem rolou o primeiro dia do evento Alavanque Sua Carreira em Testes de Software. Foi um momento bem bacana para a gente poder discutir sobre quais são os 7 erros que impedem você de alavancar sua carreira. E um deles foi um que eu diria assim que é bastante importante que a gente evite dentro da nossa carreira. Eu queria trazer ele aqui para vocês, enquanto vocês ainda não começam a enviar as perguntas, que é o fato de você não querer compartilhar o conhecimento. Esse é um dos 7 erros que impedem você de alavancar sua carreira. Veja, quando a gente fala sobre o compartilhamento de conhecimento, isso está relacionado diretamente primeiro a busca pelo conhecimento, né? Ou seja, eu não consigo compartilhar um conhecimento de uma maneira assertiva se eu não tiver esse conhecimento, né? Então, o primeiro passo do compartilhar o conhecimento é você obter. E a obtenção do conhecimento, ela vem de diversas formas, né? Se a gente for parar a pensar, às vezes você aprende algo porque você foi exposto a um desafio completamente novo para você, de algo que você não conhecia de forma alguma e você tem que lidar com aquilo. Então, você acaba por obter o conhecimento através, a partir de um desafio, de uma necessidade que apareceu do nada e você vai precisar correr atrás daquele desafio. E, geralmente, quando você corre atrás do conhecimento nesse momento, a probabilidade de você ter frustrações, ela aumenta. Por que isso? Porque se você deixa para buscar o conhecimento apenas quando a necessidade surge, a probabilidade de você não ter o tempo suficiente para que você possa aprender e absorver aquele conhecimento, ela aumenta. Isso acontece às vezes, não tem como, né? Você viver sem estar exposto ou exposta a uma situação como essa, na qual você se vê obrigado a aprender algo completamente novo, mesmo sem ter tempo para aquilo. Por que isso acontece? Porque a gente, no decorrer do nosso dia a dia, atuando como QAs dentro de times, ou para você que nem atua como QA ainda, mas está buscando um emprego na área, cara, é super comum para essas duas pessoas, tanto para que procuram um emprego quanto para que já está empregada, se deparar com um problema, não com um problema, mas com uma situação como essa, né? Para quem está procurando uma vaga de emprego, se deparar do nada com uma nova vaga que pede algum conhecimento que essa pessoa nem sabia ainda, mas a pessoa está procurando, está pedindo que você participe de um processo seletivo. Você vai ter que correr atrás para tentar pelo menos conhecer mais sobre aquilo. Já para você que já está empregado, do nada aparecer algo novo no backlog do seu time e você ter que correr atrás para conseguir obter aquele conhecimento. Puxa, super difícil, né? Muito difícil
a gente lidar com essa situação naquele momento. Por quê? Porque, volto a dizer, é uma situação que é estressante pela pressão, né, que existe em você ter que ir lá e buscar o conhecimento, né? Mais ainda porque você vai ter que fazer isso, né, no momento em que você não está se sentindo confortável, né? Então, essa busca, nesse momento, ela acaba por ficar um pouco mais complicada. E aí, ainda assim, tanto para um quanto para o outro, vocês, dependendo de qual for o resultado que você for obter, depois de aplicar aquele conhecimento, por exemplo, para quem está procurando um emprego, talvez seja o fator que vai mudar o seu contexto de modo que faça com que você consiga o seu emprego. Para quem, né, ou seja, o seu resultado é você conseguir o emprego. Já para aquela pessoa que está olhando pro seu desafio como sendo algo que surgiu, algo que pintou lá no backlog para o seu time interagir com aquilo, vai ser talvez você lá no final, depois da execução daquilo, conseguir ter contribuído para o seu time e para a organização de modo que você consiga ter mais um pedacinho daquele quebra-cabeça que é você conseguir um aumento salarial, você conseguir um alavanque dentro da sua carreira. Então, no final das contas, o que te move a você estudar nesse caso, onde, né, do nada surgiu uma necessidade, é a possibilidade de você conseguir atingir um resultado assim que aquele desafio terminar. Então, como eu estava dizendo para vocês, tem duas formas de você buscar o conhecimento. Uma é quando surge do nada, e a outra é quando você se prepara para aquilo. Geralmente, a pessoa que se prepara estudando para aquilo, ela tem uma tranquilidade maior em buscar o conhecimento, não é? Por exemplo, se você fica sabendo que uma grande empresa, por exemplo, o Spotify, vão abrir vagas para trabalho na área de QA dentro do Brasil. Então eles vão contratar pessoas aqui dentro. Vão ser, sei lá, 50 pessoas que vão ser contratadas só para trabalhar com testes. E eles vão fazer isso daqui a 6 meses. E ó, tá aqui, ó. Esse daqui, ó, é a job description, é a descrição da vaga. E lá você vê, sei lá, 3 itens, que são 3 itens que você olha para si e fala, eu não tenho conhecimento desses 3 itens. Mas, é daqui a 6 meses. Você vai conseguir estudar para aquilo tranquilamente. Você consegue se preparar para aquilo. Entende? Se preparando para aquilo, quando chegar o momento, você vai ter o conhecimento que você precisa. Só que nesse caso aqui, de você buscar o conhecimento de maneira antecipada, está relacionado diretamente a você já conhecer qual que é o objetivo que você tem. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ser uma, né, das pessoas que vão fazer parte do time do Spotify aqui no Brasil. Você vai ter muita vontade de ir lá buscar e conseguir alcançar isso. Por quê? Porque é um tipo de objetivo que vai mudar a sua trajetória. Então, em um caso como esse, você vai querer buscar esse conhecimento. E buscando esse conhecimento, você vai ter suas chances aumentadas lá na frente. Então, vou voltar. Forma número 1 de obter o conhecimento. Quando do nada surge uma oportunidade ou uma necessidade e você busca o conhecimento e você então obtém esse conhecimento e você aplica esse conhecimento. Ou 2, você já sabe de maneira antecipada que você tem um objetivo e você sabe por que você tem que correr atrás dele. 2 formas. Quer saber o que as 2 formas têm em comum? Uma coisa. Tanto para uma quanto para outra, você vai ter que investir o seu tempo, você vai ter que investir um esforço, você vai ter que abrir mão de outras coisas super bacanas que poderiam estar acontecendo enquanto você estuda, certo? E você também, em alguns momentos, vai investir grana nisso.
para que você pague para que você faça um curso, para que você pague para que você receba uma mentoria, ou que você pague para que você receba uma consultoria, vai ter algum tipo provavelmente vai ter algum tipo de grana que vai estar envolvida nisso. Então, o que acontece em algumas vezes? Acontece que você foi lá e teve esses diversos investimentos que você fez em você, obteve o conhecimento, o tempo que você investiu naquilo, a dedicação que você teve, os diversos momentos em que você achou que não ia conseguir, mas no final você conseguiu, né? As diversas surras que você levou da vida, porque né, no meio do caminho, talvez você errou uma vez, você acertou outra, você errou outra, você acertou outra, e aí você chega lá na frente, no momento, que agora sim está ligado aqui diretamente a um dos 7 erros que eu mencionei ontem no Alavanque Sua Carreira em Testes de Software, que é o momento em que você fala assim, agora chegou a hora de eu compartilhar esse conhecimento com alguém. E para muitas pessoas, dado todas as batalhas que elas viveram antes, dado todo o investimento que ela fez antes, dado todo o fator de terem talvez quebrado muito a cara lá atrás, né? Chega nesse momento aqui, a pessoa fala assim, não, vou compartilhar meu conhecimento com você não, sabe por quê? Porque, olha, eu gastei um tempão estudando, eu gastei muita grana estudando, olha, eu investi, olha, eu tomei muita bronca, olha, quebrei muito a cara antes de chegar até aqui. Quer saber? Não vou compartilhar meu conhecimento com você. Vai você lá e aprende. Vai você lá e aprende sozinho. Eu não vou compartilhar meu conhecimento com você. Sabe por quê? Porque, ó, tá vendo ali, ó, o nosso chefe ali, o nosso gestor? Tá vendo ali a nossa diretora? Eles gostam muito de mim. Por quê? Porque eu fui esforçado. Eu fui lá e busquei o conhecimento. Agora eu vou compartilhar isso com você e vou perder o meu brilho que eu tenho na frente dela ou na frente dele? Jamais. Vai você buscar seu conhecimento, filho. Vai você gastar sua grana. Vai você lá buscar esse conhecimento. Esse geralmente é o discurso de algumas pessoas. Por quê? Porque no passado elas aprenderam dessa forma. Porque no passado elas aprenderam que compartilhar o conhecimento não é algo bom. Eles aprenderam que aprender sozinho é algo bom. Eles aprenderam que se eles compartilham conhecimento, eles perdem o seu lugar de destaque. Eles aprenderam essas coisas, entendeu? Então o que acontece? Essa pessoa não compartilha o conhecimento. Ela consegue vencer? Em parte sim. Por quê? Porque ela mantém-se empregada, né? Ela tem um certo destaque perante algumas pessoas da corporação. Por quê? Porque elas têm um conhecimento que é muito útil para a empresa. Só que elas não conseguem criar bons relacionamentos com as pessoas, elas não conseguem ter o reconhecimento dos seus pares ou das pessoas que em algumas vezes estão em cargos, em papéis que estão abaixo deles na cadeira de senioridade em si. Só que, principalmente, o que eles não conseguem é alavancar suas carreiras. E alavancar, eu não estou falando de você ir crescendo progressivamente. Estou falando de alavancar. Quando eu falo de alavancar, é literalmente você, dá um grande salto. Elas não conseguem. Por quê? Porque elas estão dentro fazem parte de um time. Dentro desse time, elas conhecem o que fazer, elas fazem, elas não compartilham o seu conhecimento, então elas acabam se tornando uma peça que ela não pode ser movida. Não pode ser movida. Se a gente for parar a pensar em uma metáfora, se a gente estivesse falando sei lá, vamos pensar em xadrez, por exemplo. Beleza? No xadrez. Você tem a torre. A torre, ela se move, né? Ou ela se move para frente ou ela se move para o lado. Ela não se move nas diagonais, né? A torre é uma peça muito importante. Puxa, você consegue andar várias casas com ela. Mas você sempre vai andar para frente ou para o lado. Para frente ou para o lado. Esse vai ser o seu caminho. 2 apenas. Por mais que seja muito mais bacana do que o peão, por exemplo, né? Olha, que eu estou comparando 2 peças apenas. Por mais que seja mais bacana do que o peão, que só anda para frente,
ou consegue capturar alguma coisa que está imediatamente, né, à sua frente à direita ou à sua frente à esquerda, né? Por mais que seja mais bacana do que o peão, ainda assim anda só para frente ou para o lado. Por quê? Porque ele tem ali a especialização para conseguir apenas andar para frente ou para o lado. Agora, eu diria que esse é o caminho de alguém que não compartilha o conhecimento. Pode até ser bacana em algumas partes, mas você só vai ter dois caminhos. Agora, se você consegue compartilhar o seu conhecimento, fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor consigam também ascender, consigam também crescer dentro das suas carreiras, consigam também ter coisas, também terem um conhecimento que é similar ao seu, às vezes até melhor do que o seu, o que vai acontecer? Vai acontecer que você está formando essas pessoas. E ao ter esse senso de formação das pessoas que estão ao seu redor, você consegue ascender. Você consegue alavancar. Por quê? Porque você está criando outras pessoas que estão ao seu redor que também têm o conhecimento que você tem. Nesse momento, outras portas se abrem para você. Se você, agora sim, pensando numa carreira em Y, né, você pode escolher, na maioria das empresas hoje, você pode escolher, né, se você quer ir para a carreira de liderança ou se você quer continuar na carreira de especialista. Tanto um quanto o outro, você precisa ter um fator que é mentorar pessoas, que é desenvolver pessoas. Quando você começa a desenvolver as pessoas que estão ao seu redor, compartilhando conhecimento com elas, você começa a alavancar sua carreira de modo que você consiga ser visto pela organização como sendo alguém a coordenar ou alguém a ser especialista. Porque ambos precisam ter esse fator formação, que é criar outros especialistas ou criar outros líderes. Eu comparo essa pessoa que faz esse papel ativamente de compartilhamento do conhecimento, como sendo aqui nesse contexto do xadrez, como sendo ali, né, a dama. Né? Por quê? Porque você consegue ir, né, para frente, consegue ir para o lado, consegue ir para o outro, consegue andar na diagonal, consegue andar na outra diagonal, tudo isso, muitas casas. Muitas casas. Ao invés de simplesmente ter que andar para frente ou para o lado, você vai andar para qualquer lado que você quiser. E você ainda vai poder, né, andar tanto de uma casa quanto de muitas casas. Então, entenda, é você poder ter mais oportunidades. E ainda usando essa metáfora, se a gente for pensar no cavalo, por exemplo, dentro do xadrez, ele faz um movimento de L. Né? A dama não vai poder fazer isso. Então, veja, algumas coisas ainda vão lhe ser privadas. Mas está tudo bem, por quê? Porque você já tem muito mais caminhos do que todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, você pensar que compartilhar o conhecimento é algo que vai te prejudicar, é algo que, na verdade, está incorreto, porque é algo que vai te ajudar. Então, lembre-se sempre disso. Um dos 7 erros daquela pessoa que tem a sua carreira, o alavancar da sua carreira impedidos, acontece, na maioria das vezes, por 7 problemas, que vocês podem encontrar, inclusive, no episódio que já está online. Né? Mas um deles, definitivamente, é o fato de você não compartilhar o conhecimento que você tem. Então, lembre-se, não importa o quanto você lutou para conseguir, a partir do momento que você conseguir formar pessoas ao seu redor, que são pessoas que conhecem tanto ou mais que você quanto a um tema específico, isso fará com que você cresça e cresça muito. E além disso, além do fator de crescimento, é você também ter o fator das pessoas ao seu redor serem agradecidas a vocês. Tem muitas pessoas que acabam a live aqui e vêm no meu direct para agradecer, por causa que, puxa, Júlio, você compartilhou uma reflexão hoje que foi muito importante para mim, compartilhou alguma coisa relacionada à carreira que eu não sabia, compartilhou algo, esclareceu a minha dúvida, né? E vão lá e agradecem. O meu pago, nesse caso,
foi, eu consegui contribuir para mais uma vida, para o alavancar da sua carreira. Mas o outro foi uma pessoa estando agradecida pelo aquilo que eu fiz por ela. Se em algum momento da carreira dela ela tiver alguma oportunidade que casa comigo, eu tenho certeza que ela vai falar, puxa, tem o Júlio. Estão entendendo o que eu quero dizer? Lá dentro da sua empresa, você também tem que ser a pessoa que está compartilhando conhecimento, porque quando surgir alguma oportunidade, provavelmente as pessoas lá da sua empresa vão dizer, opa, tem o fulano. Estão entendendo? É você construir nas pessoas, é você encontrar nas pessoas o que elas, onde é que elas podem crescer mais, é você usar de todo o conhecimento que você obteve na sua trajetória para ajudar essas pessoas a crescerem mais, e por fazer isso, as pessoas que estão ao seu redor, elas terem esse senso de agradecimento a vocês pelo fato da ajuda que vocês deram, que isso fará com que várias oportunidades sejam criadas na sua vida. Entende o que eu quero dizer? Então, não tem forma, ou melhor, não vou falar, não vou generalizar, mas vamos dizer assim, uma das formas mais importantes que eu encontrei para o meu crescimento foi compartilhar. E compartilhando, todos nós crescemos, ok? Eu vou pedir para que vocês, né, que já estão online aqui agora com a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, compartilhem aí na caixinha de dúvidas. E aí a gente pode continuar aqui com o Fala Galera 77. Para quem não participou ontem do Alavanque Sua Carreira, lembre-se que hoje a gente tem mais um episódio, tá? Para quem quiser assistir, lá no link da minha bio vocês vão ter o link para que vocês possam assistir. Mas hoje vocês vão ter mais um episódio que vai ao ar às 8 da noite. Vai ser novamente uma aula ao vivo. Então participem, que hoje a gente vai falar sobre o segredo de como aumentar o seu salário em mais de 30%. Vai ser bem bacana, tá bom? Vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí no balãozinho de perguntas. Beleza. Bom, a gente tem uma dúvida aqui, ó. Deixa eu colocar ela na linha. Que é a Nilma. Nilma, eu te mandei uma requisição aí, tá? Pra gente falar ao vivo aqui. Vamos ver se a Nilma atende. Ok. Bom, vou responder aqui então a dúvida da Nilma, tá? A Nilma mandou uma pergunta aqui pra gente, falando, Júlio, bom dia. O que você indica para uma pessoa que está iniciando do zero? Legal. Bom, vamos considerar assim o zero como sendo zero em engenharia de software ou em tecnologia, ok? Se você está começando do zero, zero mesmo, e você não tem um conhecimento relacionado a como um software é desenvolvido, a como um software é criado, o primeiro ponto que você tem que aprender é sobre como é que ele é desenvolvido, beleza? Geralmente a gente obtém esse conhecimento, né, através de cursos como um curso de desenvolvimento de software, ou um curso de engenharia da computação, ou engenharia de software, né? Ou engenharia de software, ou análise e desenvolvimento de sistemas, ou tecnologia da informação. Geralmente são alguns cursos, né, de graduação que vão te levar a você ter esse conhecimento. Esse é através de um meio mais tradicional de ensino, né, através de universidades em si.
Uma outra forma que você tem hoje em dia é de você fazer cursos que são similares a esses em plataformas de ensino online, por exemplo, né? Rocket City, por exemplo, é uma empresa, uma plataforma online é, onde você pode fazer um curso de como desenvolver um software, né, um software web, por exemplo. Então, em uma plataforma como essa, você vai acabar aprendendo sobre como é que um software é desenvolvido. Nesse caminho, você aprende sobre o desenvolvimento de um software, você aprende sobre o que há por detrás dele, você aprende sobre, por exemplo, lógica da programação, aprende sobre pelo menos uma linguagem de programação. E esse conhecimento te dá uma base que vai te ajudar a você entender um pouco mais sobre como é que o software é desenvolvido. Eu considero esse conhecimento hoje em dia, para quem trabalha com testes de software, como sendo algo de extrema importância. Por quê? Porque se você testa algo que você conhece como ele é concebido, isso faz com que você consiga testar melhor. Se você como sendo alguém que testa aplicações, vai trabalhar em times, que são times de desenvolvimento de software, ou seja, conhecer um pouco mais sobre o que os seus colegas fazem fará com que você tenha mais argumentos, com que você tenha mais ideias, com que você tenha mais clara para você a compreensão de o que é que vocês estão construindo. Então esse é o primeiro ponto, que eu diria que forma para você uma base sólida de o que é que você e o seu time criam. E vai te dar também mais segurança na hora de você conversar com o seu time. Porque na maioria das vezes eles vão estar falando sobre coisas relacionadas a como desenvolver, a estratégia a utilizar, a técnica, a tecnologia a utilizar e assim sucessivamente. Então, eles vão estar mais nessa vibe de conversar sobre esses pontos mais técnicos. Quando você conhece sobre isso, conversar com essas pessoas fica algo mais fácil, mais simples para você. Ok? Então, eu diria que a base para você é conhecer sobre engenharia de software, desenvolvimento de software em si. Ok? Show! Uma vez que você tem esse conhecimento, você consegue, então, aprofundar mais dentro do que é o que a gente tem aqui como sendo a disciplina de testes de software em si. Começar do zero em teste de software é você começar primeiro entendendo melhor quais são a mentalidade de alguém que testa aplicações. Eu diria que esse é o primeiro passo. Entender a mentalidade de alguém que testa aplicações é você entender o que é que essa pessoa, quais são as preocupações dessa pessoa. Ter o acesso, buscar o acesso à mentalidade de uma pessoa que testa aplicações é você tentar entender o que essa pessoa vai estar buscando quando ela estiver dentro de uma reunião qualquer junto com o seu time. Quer ver um exemplo? Se qualquer pessoa do meu time me chama para participar de uma reunião para discutir sobre o software que vai ser desenvolvido, dado que eu já conheço um pouco sobre o desenvolvimento do software e que eu já conheço sobre a mentalidade de alguém que testa aplicações, quando eu estiver nessa reunião, o que eu vou estar pensando? Eu vou estar pensando em quais são os riscos que estão relacionados àquilo que aquelas pessoas estão discutindo. Então, às vezes, essas pessoas vão estar discutindo sobre, por exemplo, desenvolver uma nova funcionalidade na aplicação que é um chat, para que o cliente possa conversar com um atendente da nossa plataforma. Nesse momento, estando nessa reunião e sabendo sobre o que a gente quer desenvolver, que é um chat, o que eu vou estar pensando é quais são os riscos que podem estar relacionados à qualidade da aplicação. Então, a minha mentalidade, um dos itens que compõe a minha mentalidade é tentar identificar os riscos. Isso tem que estar tão claro em mim, tem que estar tão incrustado na minha mente, que eu vou o tempo todo ficar pensando se existem riscos para a qualidade daquele determinado produto. Então eu vou pensar,
nos riscos, e isso vai me trazer perguntas. E essas perguntas vão me ajudar a direcionar um pouco mais o meu time naquilo que eles não estão conseguindo ver. Então, por exemplo, eu vou perguntar, mas, gente, a gente tem alguma noção de quantas pessoas que vão utilizar esse chat? A gente está pensando em construir um chat que ele é apenas através de texto, que ele permite também imagens, que ele permite sons. Se permite sons, como é que a gente faz para preservar a qualidade do som que a pessoa mandar? Esse chat ele vai responder em tempo real, e se ele responder em tempo real, isso vai impactar de alguma forma o desempenho dos nossos servidores? Quanto a esse chat, a gente vai ter um chat que ele vai rodar em todos os navegadores, ou a gente tem alguns navegadores que a gente não quer dar suporte. E o que vai acontecer quando a gente estiver utilizando esse chat num dispositivo móvel? Vai ter a possibilidade de aumentar o tamanho da letra ou diminuir, dependendo da forma com que eu estiver vendo? E esse chat, ele tem que... o que tem que acontecer com esse chat quando a internet do nosso cliente cair? A gente vai ter uma fila de espera quando a gente tiver um número muito grande de pessoas no chat e que a gente tiver poucos atendentes? Se sim, como é que a gente vai controlar essa fila de espera? O que vai acontecer quando, durante o uso dessa fila de espera, a gente tiver pessoas que estão na fila já há 5 minutos, mas que 2 dessas pessoas estão tendo dificuldades de conexões, não, de conexão com a internet? O que vai acontecer? Elas vão ficar para trás na fila? Outras pessoas vão passar à sua frente? A gente vai perguntar para essas pessoas se elas têm que executar algum tipo de ação antes de serem atendidas? São algumas perguntas que vão surgindo da minha mente. Por quê? Porque eu tenho uma curiosidade aflorada e eu preciso perguntar. E as minhas perguntas, parte delas são criadas com base no meu conhecimento passado, partes delas são criadas, por exemplo, a partir do risco, ou dos riscos que eu identifiquei e que eu estou expondo aos meus colegas. Entende? Isso faz parte, essa visão focada em tentar identificar algumas características que talvez não tenham sido identificadas antes, está muito relacionada à sua mentalidade como sendo alguém que testa aplicações. Então, o que eu diria para vocês é que, para você começar a sua atuação, começar do zero a sua atuação como alguém que testa aplicações, é extremamente importante que você entenda que você tem que pensar na mentalidade de alguém que testa aplicações. Pensar nessa mentalidade é você... e aonde você consegue encontrar esse conteúdo relacionado à mentalidade? Você vai conseguir encontrar isso nos principais livros ou em diversos artigos que estão espalhados aí pela internet. Eu diria que, hoje em dia, além de você conhecer sobre a mentalidade de alguém que testa aplicações, quando a gente está falando, né, de o que você precisa quando você está começando do zero, é você também entender quais são os modelos de desenvolvimento de software que existem. Um modelo de desenvolvimento de software, basicamente, é um processo, é o processo em si que você e o seu time vão estar imersos, né, e executando ele durante o tempo, que vai desde a concepção, desde lá da ideia de uma nova funcionalidade a ser desenvolvida, por exemplo, a ideia lá de desenvolver um chat, até o momento que o chat é desenvolvido e vai para a mão do cliente. Ou seja, o cliente já pode utilizar o chat. Então, desde aqui até aqui na frente, aqui, né, é você entender tudo o que acontece aqui nesse meio do caminho. Hoje em dia, a gente tem pelo menos duas formas de você lidar com isso, que é através de um modelo sequencial ou de um modelo interativo incremental. Então, esses são 2 modelos que eu diria para que vocês estudassem mais. E dentro deles tem variações das formas com a qual você pode implementá-los no seu dia a dia. Mas o sequencial e o modelo interativo incremental são 2 que hoje em dia são os mais utilizados nas empresas. Quando você entende esses 2,
Isso faz com que você entenda como é que é o desenrolar do desenvolvimento de um software. Lembra lá atrás, eu falei para vocês, olha, uma das coisas que você tem que saber quando você está iniciando do zero é saber sobre desenvolvimento de software. E aqui eu estou falando da parte técnica, né? Que é você saber utilizar, por exemplo, lógica da programação ou linguagens de programação para conseguir construir o software, o pedaço de software em si. Agora, você tem um outro momento que é, beleza, já sei utilizar as tecnologias, agora eu tenho que entender o que é esperado de cada um, quais são as atividades que são realizadas, quais são os objetivos que são esperados de cada uma dessas atividades e o que é que eu vou estar fazendo em cada um desses momentos aqui. Saber sobre esses modelos sequencial e iterativo incremental vai fazer com que você entenda como é que a coisa acontece. Aí vem um outro ponto para quem está começando do zero, que é você entender qual é a sua participação como QA, como alguém que testa dentro de cada um desses momentos, de cada uma dessas atividades que existe dentro do processo. Entender isso vai te dar a clareza de o que é esperado de você em cada um dos momentos que acontecem dentro desse ciclo. Então, por exemplo, num modelo sequencial, vai esperar que você, né, sendo alguém que está contribuindo ali com um teste, com o time, sob a perspectiva de testes, vai esperar que você seja responsável por uma fase específica. E dentro dessa fase, executar testes relacionados à aplicação aqui dentro. Já em um outro, eles não vão esperar que você comece a desenvolver a sua atividade apenas lá na frente em uma fase, mas que você já comece a contribuir de uma maneira muito assertiva desde o início. Entende? Tem duas formas de interpretação diferentes do seu mesmo papel. Então, se você entende o modelo, fica mais fácil de você entender a sua atuação. E eu posso dizer com certeza que tem muitos de vocês que estão aqui na live hoje, estão assistindo, que em algum momento chegou em um novo time e começou a propor coisas que você fazia no seu time anterior e o time começou a te dizer que aquilo talvez não faria sentido. Já não aconteceu isso com você? Você fala, ô galera, lá no meu time passado eu fazia assim. Daí eles falam, não, mas isso não funciona aqui não. Aqui a gente faz de outra forma. Ou você foi participar de uma entrevista e você falou, para resolver esse problema eu faria assim. E o entrevistador te deu um feedback falando, não é bem assim. Por quê? Porque a sua atuação como sendo alguém que testa aplicações, ela não está relacionada diretamente, ela não é universal. A interpretação dela, do papel e responsabilidade, ela não é universal. Ela é uma interpretação que vai variar de qual é o modelo que vocês estão utilizando. Então, se você conhece os modelos, fica mais fácil de você conhecer isso. Isso é mais um ponto. Um outro ainda que eu diria como sendo mega importante para quem está começando do zero é entender como é que você identifica o que testar. Veja, lembra lá do aplicativo do chat que a gente estava falando? Pois é. Tinha nele diversas funcionalidades, diversas formas de uso distintas. Tinha nele várias regras. Tinha nele algumas características relacionadas, por exemplo, à fila de espera. Tinha nele algumas características relacionadas a qual é o tempo de resposta esperado para as respostas naquele chat. Tinha lá essa questão de funcionar em diversos browsers, de conseguir fornecer às pessoas a possibilidade de aumentar o tamanho da letra. São algumas das funcionalidades que estariam vinculadas a esse chat. Quando você ouve eu falando essas funcionalidades, eu te pergunto, como é que você define? Isso é mega importante para cada um de vocês que estão aqui comigo. Como é que você define o que é que precisa ser testado? Como que você define isso? Porque talvez a forma com a qual você, que já está na área, define isso é através de mera interpretação. Mera interpretação.
Se você simplesmente ouve a história e tenta interpretá-la, para então pensar em quais são os testes, isso é uma das formas de testar válidas? É, você também pode testar dessa forma. Só que lhe falta algo mega importante, que é a técnica em si, que é a forma de você identificar o que testar. E isso é uma técnica, uma não, um grupo de técnicas, um grupo de estratégias que vão te ajudar a entender como é que você pode identificar o que deve ser testado. Então, se você simplesmente interpreta, isso faz com que você não tenha acesso a todo o ferramental que você poderia utilizar para te ajudar a ser mais eficaz nesse caso. E também, às vezes, até mais eficiente. Se eu, Júlio, me deparo com um problema e eu tento, como esse do chat, por exemplo, eu tento identificar nesse problema quais são as coisas que precisam ser testadas apenas pelo meu conhecimento, quando chegar alguém que é um iniciante na área de testes e se deparar com o mesmo problema, essa pessoa talvez ela consiga pensar apenas em algumas, em uma fração daquilo que eu, já com mais experiência, consegui identificar. Consegue entender aqui? Então a gente acaba por limitar a quantidade de testes ou a qualidade com qual os testes são realizados apenas à experiência da pessoa. O que não pode acontecer. Na verdade, o que deveria acontecer? Deveria acontecer da seguinte forma: você e as pessoas que iniciam buscarem formas de como identificar o que testar. Encontrando essas formas de como identificar o que testar, vocês vão ter então acesso a técnicas. Por exemplo, tabela de decisão. É uma técnica muito comum em testes de software. Ela te ajuda a você identificar o que testar. Ela te ajuda a você seguir um passo a passo, que é o algoritmo que está por detrás do uso da técnica em si, e com base em um problema, conseguir aplicar a tabela de decisão para que a tabela de decisão revele para você o que você deveria testar. Se você, super sênior, ou alguém que está iniciando agora, souberem utilizar a técnica da tabela de decisão, e vocês se depararem com um requisito, com uma regra de negócios, ao aplicar a tabela de decisão, não importa qual é a sua senioridade. Tanto um quanto o outro vão conseguir identificar um número similar, ou às vezes até igual, de testes a serem realizados. Por que isso? Porque é uma técnica. É um passo a passo, já testado por muitas pessoas. Testado por muitas pessoas. E que está, né, já estabelecido. Então você vai pegar aquilo e você vai começar a aplicar aquela técnica, e essa técnica vai revelar o que você tem que testar. E talvez nesse momento você fale assim: Júlio, nunca usei técnica. Tudo bem, até agora tá tudo bem, mas a partir de agora você tem que buscar mais para talvez você conseguir entender e conseguir revelar o que testar a partir disso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente confia só na nossa experiência. E volto a dizer, experiência é muito importante na hora que você testa aplicações também, porque te dá muitos insights. Mas não é só experiência, não é só interpretação. É também o uso das técnicas para te ajudar a ser, como eu disse, né, mais eficiente, mais eficaz durante a sua atividade de identificar o que testar. Às vezes, você apenas com a sua interpretação encontra 20 testes a se fazer. Só que se você aplica a técnica, ele revela para você 7 que tem a mesma cobertura daquilo que você identificou como sendo 20, ou às vezes é até melhor, até maior a cobertura. 7, ao invés de 20. Mas como que eu descobri que era 7? Porque eu usei um método que foi definido por alguém lá atrás, que se demonstrou eficaz e que me trouxe aqui uma possibilidade de conseguir cobrir mais coisas e testar menos. Entende? Então, para quem está iniciando do zero, tem que aprender sobre quais são as técnicas que vão te ajudar a você aplicar em um contexto e conseguir identificar o que testar. Muitas pessoas dentro da nossa área acabam por estudar testes de software apenas em partes. E aí acabam por estudar, por exemplo, através do sílabus. O sílabus, ele é um material que é muito bom, mas ele é um material introdutório.
ele é como se fosse um resumão, um resumão do que você vai precisar aprender um resumão de parte das coisas que você vai precisar entender durante a sua carreira como alguém que testa aplicações. Mas ele é um resumo. Não tem como você estudar pelos sílabos e dizer, já sei, já estou formado, já sou alguém que conheço muito sobre teste de software. Não, você conhece o início das coisas. Porque os sílabos, da mesma forma que ele te traz um textinho explicando para você algo, ele também te traz lá no fundo, lá nas páginas finais, referências de diversos livros, de diversos artigos que foram lidos para trazer para você aquele resuminho. Se você estudou apenas pelos sílabos e não foi lá olhar naqueles livros e buscar mais o conhecimento, talvez você entendeu em partes. E provavelmente esse em partes é um em partes bem pequenininho. Porque, volto a dizer, ele é um resumo. Ele é um resumo. Ele não é o todo. Então, quando você vê nos sílabos, por exemplo, algo como tabela de decisão, se você estuda aquilo ali de tabela de decisão nos sílabos, e eu agora te pergunto, você sabe tabela de decisão? E você fala, eu sei, eu li nos sílabos. Eu já tenho certeza de que você não entendeu a tabela de decisão. Entendeu? Por quê? Porque lá nem exemplo tem, não tem nenhum exemplo assim que te mostre na prática, ou quais são as nuances que estão relacionadas à tabela de decisão, que vão te ajudar você a aplicar na prática. E aí, pela ausência dessas diversas questões relacionadas à tabela de decisão que não foram listadas lá, você tenta aplicar na prática e não funciona, e você abandona a técnica. Você fala, isso não funciona não. Li lá nos sílabos só para tirar a certificação em testes. Mas, não sei aplicar. Ou melhor, você não vai nem falar não sei aplicar, você vai falar, isso não funciona. Não é que não funciona. É que você leu uma parte. Você ouviu um resumo. E por ouvir o resumo, você não conseguiu entender que você precisava buscar mais. Entende o que eu quero dizer? Então, você precisa, como sendo alguém que está iniciando do zero, buscar como identificar o que testar. E para isso você vai ter técnicas que você precisa estudar. Volto a dizer, o sílabus é um resumão. Vai lá, abre os sílabus, baixa os sílabus. Para quem não conhece o que é sílabus aqui, que está aqui é novo, né? O sílabus é um material, um documento introdutório para o que você precisa estudar para obter uma certificação em testes. Uma certificação é um certificado com validade internacional que te diz que você conhece sobre testes de software. Mas ele é apenas um material introdutório. É gratuito, você pode baixar. É apenas introdutório. Dele você aprofunda as suas buscas. Muitos de vocês que estão aqui podem ter reprovado na prova do CTFL, por exemplo. Sabe por que talvez você reprovou? Porque talvez você só estudou pelos sílabos. Volto a dizer, o sílabus é um material introdutório. Você tem que buscar mais conhecimento a partir daquilo. Entendeu? Beleza? Então foi lá, buscou o conhecimento, isso vai fazer com que você consiga ter mais um ponto dentro dessa sua imersão dentro da área de testes. Outro ponto, você precisa conhecer mais sobre planejamento e precisa conhecer também sobre gestão de incidentes. Esse também é um ponto mega importante, que é você entender como é que, quando um problema é encontrado na aplicação, como é que isso é reportado, como é que isso é gerido, quais são os estados que existem de transição de um problema, por que você tem que reportar um problema, quais são os atributos de um bug numa aplicação. Isso também é mega importante. Por quê? Porque no dia a dia, independente se você está dentro de um modelo sequencial ou do modelo iterativo incremental, vão existir o reporte de bugs, que são falhas na aplicação. Você precisa saber como é que isso funciona. Você também precisa saber, e aí você busca conhecimento sobre isso, você precisa saber sobre quais são as características que estão relacionadas aos testes de API, quais são as características que estão relacionadas aos testes web, quais são as características que estão relacionadas a testes mobile, quais são as características que estão relacionadas a testes desktop, por exemplo. Porque as empresas, elas têm uma linha de desenvolvimento. Às vezes elas desenvolvem para web, às vezes para mobile, às vezes para os dois, às vezes para API, às vezes desenvolve para tudo. Você precisa saber quais são as nuances que estão relacionadas diretamente
a essa plataforma que eles desenvolvem lá dentro. Super importante também. Aí vem um outro ponto ainda que hoje em dia tem um foco muito grande, que é, além de você saber como é que testa aquilo, você também precisa saber um pouco mais sobre como é que você pode utilizar ferramentas que suportem as suas atividades de testes. E tem algumas ferramentas que suportam essas atividades de teste, que são ferramentas que são conhecidas pela comunidade como ferramentas de automação de testes. Elas, por exemplo, ajudam você a conseguir entender, ou a conseguir construir robozinhos, né? Ou seja, scripts de testes, que vão executar algumas das atividades que você teria que fazer, né? Sendo um ser humano. Alguma ação que você teria que ir lá, por exemplo, eu quero fazer o login, então depois de fazer o login eu quero verificar se apareceu uma mensagem de boas-vindas para mim. Ou eu quero enviar uma requisição para conseguir um token numa API, eu quero saber se o token veio seguindo uma estrutura, a sua estrutura comum. Eu quero saber se a aplicação desktop, depois de eu fazer uma operação incorreta, se me mostrou uma mensagem de erro, por exemplo. Então, são algumas das características que existem hoje em dia e que você poderia criar um robozinho para fazer por você. Aprender isso em cada uma dessas 4 plataformas que eu mencionei, pelo menos, te ajuda a você ter uma noção mais clara de como você pode contribuir com muitos times. E por final, eu diria que uma outra coisa que você, que está começando do zero, precisa aprender é sobre testes, que a gente chama de testes não funcionais. São características que estão mais relacionadas a forma com que o software responde ou melhor, com que o software é exposto ao usuário, ou a forma com que ele olha com que ele interage por detrás daquilo que você vê como o rostinho da aplicação. Eu vou dar um exemplo, talvez uma metáfora possa ajudar você aqui nesse exemplo. E aí eu converto ela para software, tá bom? Você vai numa feira e você fala assim, quero um abacaxi. Você vai na feira e você olha para o feirante tem lá várias frutas e ele fala assim para você, ou você fala assim para ele, você fala, feirante, é o seguinte, eu queria um abacaxi. Ele vai lá e pega para você uma fruta que é redonda, vermelha. Você fala, meu, isso não é um abacaxi. Beleza? Isso é funcional. Você requisitou algo para alguém e esse algo retornou com um resultado diferente daquilo que você pediu. Você mandou um input, você deu uma entrada para alguma coisa. Você disse, quero um abacaxi. Você não falou, quero uma maçã. Você falou, quero um abacaxi. E aí, seja lá quem foi, te devolveu uma fruta vermelha, redonda. Não é um abacaxi, é uma maçã. Cara, olha, eu pedi abacaxi, você me deu maçã. Funcionalmente está incorreto. Vou te dar um exemplo. Você vai lá numa tela de login da aplicação, coloca seu usuário e senha que são válidos. E quando você clica no botão entrar, ao invés de entrar, ele te manda uma mensagem de erro. Dizendo apocalyptical error. Você fala, tá funcionalmente errado isso. Que eu mandei o usuário e a senha correto? Você deveria me devolver aqui qual que é a mensagem de boas-vindas. Mas não, você me deu uma mensagem de apocalyptical error. Tá errado. Não tá funcionalmente correto. Beleza? Funcional. Agora eu vou te dar um exemplo de não funcional. É assim. Você vai lá e fala, quero um abacaxi. Dentro de você tá assim, ó. Nossa, eu queria um abacaxi daquele, sabe? Abacaxizão, assim, ó. Pesado, inclusive. Eu me lembro que uma vez eu fui perguntar para alguém, eu devo ter perguntado para Priscila. Depois você me lembra aí, viu, amor? Se foi isso. Eu devo ter perguntado para ela, como que eu escolho abacaxi? Vou na feira, tem lá um monte de abacaxi. Como que eu escolho se é um abacaxi bom? Veja se está pesado. Isso eu aprendi. Está dentro de mim. Às vezes eu não expresso tudo que eu quero. Sacou? Às vezes eu não expresso.
Aí eu fui lá na feira e falei pro feirante assim, falei, feirante, me dá um abacaxi. Dentro de mim tá assim, abacaxi grande, formoso e pesado. Ô, feirante, me deu um abacaxi. Só que o abacaxi era um abacaxi mirradinho, sabe? Pequenininho, coroinha pequena, levíssimo, parecia que tava até seco. Funcionalmente tá ok? Tá, caramba. Eu pedi abacaxi, me devolveu abacaxi. Pô, eu deveria estar contente. Não tô. Por quê? Porque existiam características implícitas por detrás desse pedido que estavam só comigo. Eu não expressei claramente isso, porque eu nem conhecia, talvez, a forma de expressar. Vem abacaxi mirrado. Aí eu falo para ele, tá errado. Ele fala, não tá errado. Você não definiu essas coisas implícitas que estavam dentro de você, cliente. Larga de ser tão, né, crica. Por que você não falou que você queria um abacaxi grande, né, gostoso, doce, etc? Por quê? Porque são características que eu estou esperando que elas venham já no pacote, mas eu não falo elas. Por quê? Porque para mim receber o abacaxi era mais importante. Abacaxi é o funcional. As características que estão implícitas é o não funcional. Vou te dar um exemplo no login agora. Você imputou seu usuário e senha, clicou no logar. Ele te mostrou a tela de bem-vindo, mas quer saber? Demorou uma cota até vir. Demorou 12 segundos para vir a mensagem de bem-vindos. Teste não funcional de qual é o desempenho poderia te ajudar a identificar isso antes. Você foi utilizar a tela de login e não tinha um manual de instruções. E lá era 2 campos apenas e não tinha nome. Você não sabe utilizar aquilo. Não está fácil de utilizar. Sua mente diz que é talvez o usuário e a senha. Mas não tem nada escrito. Está difícil de usar. Você é alguém que não enxerga. Você está utilizando o software com os olhos fechados. Você não consegue ver. Você aperta a tecla Tab para ir passando nos campos, usando sua ferramenta de leitura dos campos, leitura de tela, e a sua tela e a sua ferramenta ela não fala nada para você. Ela fala campo não identificado, campo não identificado, botão não identificado, ao invés de falar campo login. Você está com foco no campo senha. Você está com foco no botão logar. Não tem nada disso. Não tem acessibilidade nesse software. Acessibilidade é um tipo de teste não funcional que você tem que fazer. Entende? Você colocou lá, você teve alguma falha na sua aplicação, a aplicação caiu, só que ela não consegue voltar. É mais uma característica que você deveria avaliar no não funcional. São algumas coisas que estão relacionadas a testes não funcionais. Vocês fazem isso hoje? Talvez não. Talvez você... Então, esse é o momento. Vai estudar. Entendeu? Para você que está iniciando, estuda isso antes. Porque se você estudar isso antes, quando você chegar numa entrevista, você vai ter muito mais possibilidade de alavancar a sua carreira e conseguir finalmente a sua primeira vaga em teste de software. A gente fica por aqui e amanhã, às 7h07 da manhã, eu encontro vocês aqui novamente. Um abraço, galera.